Organização e planejamento para você parar de adiar aquilo que é importante. Se você quer ter dias mais produtivos, ser constante no que você faz, ser intencional no seu dia, você precisa ter, no mínimo, um planejamento do seu dia ou da sua semana. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Eu estava aqui fazendo o planejamento da minha semana e eu vou te passar alguns fundamentos assim básicos que eu uso no meu dia, é o que eu uso para me planejar, e eu vou deixar aqui para você como algumas dicas. Então é um vídeo bem importante, porque nós falamos muito de construir essa vida assim produtiva, essa vida que você quer ver frutos, né? E esses frutos são o quê? Uma boa produtividade, e você é constante naquilo que você inicia, dar continuidade. Então, sobre isso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo de hoje. E eu já quero começar te falando que por que o planejamento no dia é tão importante você ter no mínimo um planejamento. Porque nós, principalmente se você é dona de casa, você vai se identificar. Ou dona de casa no geral, né? Trabalhando fora ou não, porque mesmo trabalhando fora, nós ainda somos donas de casa, né? Você tem sua família, sua casa, precisa cuidar. E essas tarefas de casa, normalmente que temos todos os dias, elas nos tomam muito tempo, não é? Se você se deixar, se você não tiver uma organização, uma coordenação, um planejamento, você passa a semana inteira praticamente fazendo as mesmas coisas, porque todo dia vai ter uma louça suja para você lavar, todo dia a casa vai ter pó para você varrer, todos os dias vai ter alguma sujeira, alguma desorganização, os quartos vão precisar ser organizados. Essas são tarefas comuns de todos os dias, mas é importante nós incluirmos dentro da nossa rotina essas tarefas que são às vezes as principais para aquele momento que você está vivendo. Nós estamos falando dessa vida de construção, né? Às vezes você precisa ter uma rotina de estudo, você precisa, se você é mãe, você precisa incluir os seus filhos na rotina para você acompanhá-los em um devocional, para você estar ali ensinando os seus filhos de modo intencional, ter o seu momento com seu esposo, tem o seu ministério que você precisa se dedicar, tem o seu trabalho, né, trabalhando fora ou não, que depende de você na questão do seu trabalho, da produtividade. Então, para tudo isso, você precisa ter um mínimo de planejamento, de coordenação, de clareza da sua rotina. E mesmo que tenham dias em que nós somos pegas por coisas eventuais que acontecem, ainda assim tem aquelas que vão entrar dentro do seu planejamento, outras não, enfim. Mas isso é sobre planejar o seu dia, é você ter clareza. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou me ater tanto a ferramentas, porque eu acredito que você precisa adaptar ao que você gosta, ao que dá mais certo para você, o que vai ser melhor dentro da sua rotina, do que você gosta, né? Se é um papel, se é um planner, se são ferramentas digitais. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. A primeira coisa que eu quero dizer para você, a primeira ação que você precisa ter é como se fosse um despejar da sua mente. O que é isso? Normalmente, quando nós estamos fazendo essas tarefas no automático, por exemplo, lavando uma louça, ou você está, não sei, você tem um filho pequeno, você está ali dando comida pro seu filho, você está cozinhando, e vem à nossa mente que a gente vai lembrando de coisas que tem que fazer. Uma mensagem que eu tenho que mandar, é uma consulta que eu tenho que marcar. Então, sabe o que eu faço? Normalmente, na minha cozinha, na bancada assim da cozinha, eu tenho um bloco de nota, uma coisinha, um papel, qualquer coisa que seja para você ir fazendo esse despejar da sua mente. Ou você pode também, no momento que você vai sentar e planejar, você começar fazendo esse despejo. Você vai colocando tudo que você precisa fazer, anotando. Às vezes eu tô no meio de um trabalho, fazendo alguma coisa, eu lembro que eu preciso fazer isso. Você anota. Porque na hora que você sentar para se organizar, quando você vai dividir isso em dias, semanas e mês, você já sabe o que você precisa encaixar. Então essa é uma primeira ação. Ótimo, você despejou tudo. Coisa com o seu filho, esse mês eu me propus a fazer isso, eu tenho esse compromisso, vai despejando. Depois disso, a segunda coisa que eu gosto de fazer, então, é organizar por dia, semana e mês.
Dentro da organização do dia, o que você vai colocar? O que é fixo da sua rotina de toda semana. E é importante aqui que você faça isso em blocos de tempo. É o que eu gosto de fazer. Para isso, eu uso o Google Agenda. Você já viu? Tem no celular, tem no computador. Você acessa o Google Agendas e eu vou colocar um print aí na tela para você de como é mais ou menos o meu Google Agendas para você. Mas eu separo por manhã, tarde e noite. Então, na segunda-feira, o que normalmente eu faço pela manhã, né? Qual é o meu ritual da manhã? E dentro disso, o que é que eu faço? Tenho o meu devocional, tenho treino, tenho a leitura de algum momento de estudo. Essa é a minha rotina, normalmente, né? Pela manhã, na segunda-feira, é o dia em que eu paro para organizar contas, é o dia que eu paro para organizar a rotina. Importante também você ter um dia para você organizar isso, né? Se é domingo, se é na segunda, ou não deu na terça, na quarta, você vai fazer aí a rotina da sua semana inteira. E vai pensando o que eu preciso fazer nesse dia. Então, pela manhã é isso que eu preciso fazer. No horário do almoço, o que vai entrar o horário do almoço? Eu vou fazer o almoço. Enquanto eu faço o almoço, eu já vou organizando a casa. Se você trabalha fora, dá para você colocar esse período e no seu intervalo, por exemplo, de almoço, que é produtivo para você. O que você vai fazer? São 15 minutos de uma leitura. Entendeu? Essas coisas mais intencionais. Em 15 minutos eu consigo organizar aqui a rotina do meu filho. Você vai adaptando aí a sua realidade. E o bloco da noite, né? Qual é o bloco da tarde e entra a noite. Então, o que eu faço no período da tarde? É trabalho também, esse horário os meus filhos estão em casa, eu estou em casa, o que eu preciso dar de comando para um filho, são essas coisas. Então, você vai fazer essa divisão de blocos de tempo. O que você vai fazer pela manhã, o que você vai fazer à tarde e o que você vai fazer no período da noite. Organizou esses blocos de tempo, você vai encaixar o que você precisa fazer, a sua rotina fixa e as eventuais, como uma consulta, um compromisso, uma mensagem importante, uma tarefa que eu preciso fazer que é importante. Lembrando que você vai incluir, não esqueça, o que é importante para você nesse momento. E como mãe, como aqui tem muitas mães que me ouvem, é importante você colocar dentro dessa rotina, intencionalmente a rotina dos seus filhos. Então, você começou ou vai começar a acompanhar o seu filho no devocional, você resolveu ajudar o seu filho nessa construção da vida espiritual. Quão importante é, não só isso, mas já ensinando a criança a ter uma rotina, ter uma organização. Qual é a hora que ele chega, que hora que ele vai arrumar o quarto dele, que hora que ele vai fazer alguma tarefa em casa, se ele já dá conta, que hora que é o estudo dele, que hora que é o devocional, que hora que você consegue acompanhar o seu filho nesse devocional, que hora que você vai parar para conversar com ele. São muitas tarefas para um dia. Eu sei, às vezes quando nós olhamos assim, essa demanda, nossa, parece enorme, mas com uma organização, com uma clareza, você vai habituando e você vai adaptando. Olha, essa semana não funcionou isso, na outra talvez vai funcionar, entende? Uma terceira coisa que eu quero colocar para você, que é o que eu faço, é você escolher qual é a melhor ferramenta para você. Então eu gosto de usar um planner do mês, que eu gosto de anotar, então eu já tenho da semana, então eu coloco normalmente no planner os compromissos eventuais que vão acontecer durante a semana. E aqui no meu planner eu já coloco o bloquinho para o que eu te falei no início do vídeo, para você fazer o despejo da sua mente, do que vem à sua mente. Então eu já deixo aqui para eu ir anotando o que eu preciso fazer e incluir dentro desse mês, desse planner. E aí eu uso também o Google Agendas, que é isso que eu te falei, para eu me organizar na questão dos blocos de tempo. Então essas aqui normalmente eu uso o Google Agendas para
para colocar a rotina fixa. De manhã, esse é meu ritual matinal. O que entra aqui, vai tudo que eu preciso fazer. À tarde, hora do almoço. E dentro disso, é importante você lembrar dentro da sua rotina, dentro da sua organização, você precisa trabalhar com não só esses blocos de tempo, mas também com cada área da sua vida. Esse é um exercício de você ter clareza da sua vida, para não passar assim os dias e passando os dias e você ter essa sensação assim de que não está fazendo nada produtivo, que você está sem direção. Então, quais são as áreas da sua vida? Tô falando sobre ferramenta, né? Então, dentro da ferramenta, escolha qual ferramenta você vai usar. Você gosta de um planner? Se você não tem problema. Uma folha em branco, um caderninho, qualquer coisa para você anotar. Não gosto do Google Agendas. Usa bloco de notas do celular, que às vezes nós estamos na rua, você não está com seu planner. Eu gosto do Google Agenda porque ele está lá no celular, então às vezes eu estou na rua e eu consigo agendar alguma coisa lá dentro. Eu gosto porque ele tem lembrete, então quando você programa, ele te notifica no celular. Então eu gosto muito do Google Agendas. E para anotar, eu gosto do Planner, junto com os blocos de nota. Parece muito? Resume aí para você, coloca na sua realidade. Mas é importante que você escolha quais são as ferramentas e também é uma questão de você se conhecer para você saber o que fica bom para você ou não. Aqui eu estou te dando algumas dicas, algumas coisas que eu uso, mas você vai ver o que fica melhor para você. Às vezes você não gosta do celular, não gosta do Google Agendas, você gosta de um papelzinho, de uma folha. É importante você ter essa clareza, colocar num papel, lembra de despejar, porque a nossa mente não foi feita para essa agenda, para armazenar essa quantidade de informação que nós temos hoje, a quantidade de coisas, de tarefas que nós precisamos fazer. Isso sobrecarrega a nossa mente e às vezes é isso que nos deixa muito cansados mentalmente. Você está usando a sua mente como armazenamento dessas tarefas comuns que você precisa fazer. Você pode colocar aqui e ir relembrando, né? Você visualmente vai relembrando. Então isso é bem importante. E aí, falando novamente sobre as áreas, então, importante você dividir por áreas para você ter essa clareza. Então, eu gosto de pegar, então, qual é a minha vida. Minha vida devocional é um pilar importante dessa área. Então, eu tenho minha vida espiritual, eu tenho os meus cuidados pessoais. Aqui entra nos cuidados pessoais, no meu caso, uma leitura de um livro para mim é um cuidado especial, é um cuidado pessoal. E as coisas que são comigo mesma, né? Às vezes, só sentar, tomar um café e ler um livro. Não tome isso por pequeno, assim, essa parte do cuidado pessoal. Não negligencie. O quão importante é você se cuidar, você ter esse cuidado com você, porque você flui melhor a sua mente e você consegue cuidar dos outros. E pensa a quantidade de demandas que você tem no trabalho, em casa, com os filhos, com o marido, no ministério. E você está com essa mente sã, essa mente saudável, essa mente bem alimentada, para você conseguir cuidar dessas outras partes. Então, não negligencie esse autocuidado, esse cuidado pessoal. Você gosta de sair para fazer uma unha, você gosta de ter um momento, às vezes, uma conversa com uma amiga. Isso já entra um outro pilar que é a questão da família e amizade. Então, cultivar assim um momento com o seu esposo intencionalmente, sair para uma conversa intencionalmente com os seus filhos, usar o momento do devocional com os seus filhos, o momento que você vai parar, conversar com eles sobre uma leitura bíblica, ou você está aplicando o devocional com seu filho, ensinando ele. Esse é um momento que você pode ter, assim, de criar memórias afetivas mesmo com o seu filho. É um momento importantíssimo para o seu filho, porque ele vai se sentir pertencente. Ele vê que você colocou ele dentro da rotina, ele se sente pertencente, e isso faz toda a diferença na vida de um filho. Então, falando nesse pilar, então, de família e amizades, qual dia na semana, no mês, que eu posso tirar para ter uma conversa com uma amiga num café, ou convidar sua amiga em casa, os momentos com seu esposo, né? Talvez no fim da semana, que já está num descanso. E um outro pilar, claro, que é o trabalho. Então, qual é a parte do trabalho que entra para a sua rotina e organização, e uma outra parte você serve na igreja, o que entra na questão do seu ministério na igreja ou
até fora dele, né? Nós exercemos ministérios também fora da igreja. Então, esses são alguns pilares que você organiza as áreas da sua vida. Essas 5 áreas fundamentais para você organizar a sua semana, e também já entra a organização do mês, né? No planner mostra todo mês, então o que você precisa fazer, qual compromisso você tem dentro do mês, você consegue ter clareza disso, você consegue colocar isso. E por último, quando você sentar novamente para você planejar a próxima semana, eu gosto de fazer uma coisa muito importante que faz toda a diferença para mim, que é fazer um check-in do que você fez na semana passada. Ou no fim do mês também, quando você vai iniciar um outro mês, você faz esse check-in do que foi feito. Então, você tem algumas perguntas importantes para fazer para você mesma. Anota quais são essas perguntas e você vai responder. Você vai fazer como se fosse uma reunião com você mesma, para você saber o que precisa ajustar, o que está fluindo bem. E, nossa, que está ótimo isso aqui na minha rotina, consegui fazer isso, vou continuar. Ou esse horário não ficou bom para fazer o devocional do meu filho, preciso mudar isso. Isso é muito importante para você. Faça semanalmente, assim que você for planejar novamente a outra semana. Precisando tomar bastante água. Tempo bem seco. Você mora na região do Centro-Oeste, você sabe que o tempo tá bem seco. Então, beba água, não esquece. E se você precisa colocar água no seu planejamento, na sua rotina, coloca nos alarmes. Ou escreve no seu bloco. Eu usei muito isso. Hoje eu já peguei o costume de tomar bastante água e deixar uma garrafinha perto também. Olha as dicas extras nesse vídeo, hein? Mas vamos lá. Quais as perguntas que você precisa fazer, então? Que eu gosto de fazer, que sempre faço pra mim. O que eu entreguei nessa semana e entreguei com excelência? E a outra pergunta é: onde eu me ausentei? Onde eu me senti ausente? O que eu não consegui fazer essa semana entra dentro dessa ausência, né? O que eu me ausentei. Uma outra pergunta é o que você precisa mudar para a próxima semana, o que você precisa adaptar, o que você viu que fluiu, não fluiu, o que você precisa mudar. E uma outra coisa uma última pergunta é: como você define a sua semana? Qual é a palavra que você se define para essa semana? Foi uma semana de uma mulher produtiva? Foi uma semana em que você se organizou? Foi uma semana de ficar mais quieta? Que às vezes nós precisamos também ter esses dias de estar mais quieta. Eu intencionalmente vou tirar esse momento para me desligar de celular, não vou fazer nada, vou só aqui curtir com os meus filhos, ficar olhando eles brincando. E é um descanso para mim nesse dia. Faça isso. Então, qual palavra define você nessa semana? Essas perguntas são importantes para você ter clareza e ir conhecendo a sua rotina. Importante também você pegar isso com os seus filhos, né? Falando de filhos bastante nesse vídeo, porque é importante que você seja intencional em tudo. Se você tem filhos, seus filhos precisam estar dentro da sua rotina, eles precisam ser assistidos, né? E às vezes nós nos deixamos ser engolidos por essa rotina e não fazemos de modo intencional. Principalmente nós somos donos de casa que nos vimos com tantas tarefas. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu curtir, se inscreva nesse canal, porque o importante é você continuar construindo essa vida, produzindo, tendo bons frutos, crescendo e frutificando. Se gostou, se inscreva, deixa o seu curtir, compartilha qual ferramenta você usa, o que você gosta de usar aí no seu dia, uma dica que às vezes eu não falei nesse vídeo, mas é algo que você implementa. Deixe nos comentários que outras pessoas veem, eu vejo, e pode ser de muito bom uso para outras pessoas. Então vamos fazer desse canal uma comunidade onde uma ajuda a outra e vamos juntas então. E eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau!